Oi, oi, bom dia, meu povo! Tudo bem? Como é que você tá? Segunda-feira, 7 de julho de 2025. Bora que o dia tá lindo, ensolarado, gostoso em Balneário Camboriú. O inverninho do jeito que eu gosto. Tá friozinho, uma temperatura boa, gostosa, mas o dia lindo, céu, sol. Porque o problema não é o frio em si, é também. Mas o frio com o dia lindo... é diferente, não é mesmo? Como é que você tá? Passou bem o final de semana? Descansou? Trabalhou? Como é que foi? Tudo certo? Tudo tranquilo? Espero que sim e que essa semana seja bem produtiva para todos nós. 7/7. Para quem gosta de numerologia, ó, pode significar alguma coisa. Para mim não significa nada. É uma segunda-feira que a gente tem que trabalhar. Mas tem gente que é ligado nessas coisas, né? Não é mesmo? Então, se você é, ó, fica ligado. Hoje eu tava na rádio ao vivo, né? E aí teve uma hora que era 7 horas, era 7 em ponto do dia 7/7. Digo, eita, só falta ser 2027. Mas não. 2025. Vamos lá então que hoje, segunda-feira, dia 7, lembramos e comemoramos o Dia Mundial do Chocolate. Cacau Show, ô Cacau Show. Hoje é o dia da gente ir lá na Cacau Show, comemorar o Dia do Chocolate. É um bom motivo para você ir lá na Cacau Show, não é mesmo? Dia Mundial do Chocolate para os chocólatras de plantão. Gente, eu não sei, mas o chocolate, né? Às vezes ele dá uma acalmada assim na gente, não dá? Dá uma. Traz assim um conforto, né? É bom o chocolatinho, é gostoso. E também é o dia do ingresso do quadro complementar da Marinha. Então tá aí. Datas que celebramos, lembramos e comemoramos neste dia 7/7. Meu, já estamos em julho, gente. Cada vez que eu. Todos os dias que eu venho e falo a data, eu me assusto, porque está passando muito rápido. Muito rápido o tempo. Aliás, está passando tão rápido que a gente não tem tempo a perder. Por isso eu quero saber se você já andou de bondinho. Não andou de bondinho? Então presta atenção. Esse é o mês de aniversário de Balneário Camboriú. São 61 anos. Aí, no dia 20, que é o dia do aniversário da cidade, o bondinho, o Parque Unipraias tem uma promoção. Tá aí na sua tela. No dia 20, dia de aniversário, morador de Balneário Camboriú paga metade do preço. Exatamente. R$ 35 é o valor que você vai pagar. 70 é o ingresso cheio, mas para você que é morador de Balneário Camboriú, você paga metade. Mas não é só você. Você e 3 acompanhantes. Ah, Fábio, eu estou com visita na minha casa, mas você mora aqui, você é daqui. Então o Parque Unipraia está te presenteando. Você e mais 3 acompanhantes podem e devem aproveitar essa promoção no dia 20 para andar de bondinho pela metade do preço. Lembrando que o bondinho tá com toda a frota nova de cabine, tá bem lindo, tudo moderno, tudo, sabe? Tudo muito lindo, com muito conforto, com muita segurança para você ver Balneário Camboriú lá de cima, lá das alturas. Então, aproveita no dia 20 e compra ingresso pela metade do preço, você e mais 3 acompanhantes. Gente, hoje o programa, o estúdio está lotado. Tá lotado o estúdio. Nesse primeiro bloco, eu vou conversar com a Catiúcia. Ela é terapeuta e atriz, e ela vai estar com um espetáculo, ainda vai ter a data que ela vai se apresentar e tudo. E ela vai falar sobre como enlouquecer um homem. Ela promete isso. Como? Não sei, saberemos daqui a pouco. Aí, no segundo bloco, essa que vos fala, a apresentadora, vai receber aqui campeãs de patins. Participaram de um evento de patins e, assim, Balneário Camboriú e Camboriú, assim, eles arrasaram, trouxeram várias medalhas, tal. É o Open Mundial de Patinação, mas não é só isso. Eles trouxeram patins e dizem que andarei de patins ao vivo aqui. Então, prepare-se para grandes micos desta apresentadora ao vivo aqui no Muito Mais. Mas isso é no segundo bloco, então segurei. Gente, como é que eu vou andar de patins, gente? Eu sou uma jovem senhora de 54 anos. Vou botar um patins assim do nada? Bom, enfim, vamos ver o que eu vou conseguir fazer. O máximo que vai acontecer é me estabacar no chão. A gente levanta e segue a vida, porque a vida é assim mesmo, né? A gente cai, tem que levantar e ó. Ah, tá doendo, vai com dor mesmo, porque a vida não para, não é mesmo? Então, é isso. Vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Catiúcia,
Bom dia, bem-vinda. Ela é terapeuta, mas hoje quem está aqui é a atriz. A terapeuta vai vir num outro momento, é isso? Isso. Bem-vinda. Bom dia, Fábio. Bom dia, pessoal que está em casa. Menina, o tema eu achei ousado, hein? Tu acha? Eu achei, né? Como enlouquecer um homem? O show que aborda a vida das mulheres e as questões enfrentadas na sociedade. Conta pra gente, é um espetáculo, é um monólogo? Quando que você vai apresentar? Eu quero saber tudo. Então, vamos lá. Primeiro, quero dizer que isso é uma facilidade que a gente tem, né? A gente é capaz de enlouquecer um homem em diferentes âmbitos. Enlouquecer a gente já qualquer nasce... um, né? Enlouquecer qualquer um, inclusive a gente mesmo, né? Inclusive a gente mesmo. Isso daí é uma facilidade incrível da mulher. Eu acho que Deus, quando fez a mulher, disse, botar um neurônio ali mais, né? Complexo, né? Eu só preciso de um pouco de diversão. Vou ficar aqui só olhando. Vamos botar um borogodó Quero ali. bagunça aqui, né? Isso. Se eu vou ficar só olhando as coisas acontecendo na Terra, eu preciso de diversão. Vou colocar essas personagens aqui animadas, assim, pra dar uma bagunçada. Então, Como Enlouquecer um Homem, ele é um espetáculo solo, ele é um show de humor. Então, é um show... Oi? Gente, a gente tá ouvindo... O que tá acontecendo aí? Ó, viu? Querem nos enlouquecer. Isso, estão testando a gente, eu tenho certeza que sim. Não, olha, do nada me aparece Depois um vão áudio falar do além do estúdio. E vão falar que o problema somos nós. Tu Aham, tá vendo? É isso que estão testando. Eu não sei o que estão fazendo ali atrás, mas agora é o programa muito mais ao vivo, tá? Então, para tudo que você tá fazendo e foca aqui. Pronto, volta. Volta, então. Ele é um show de humor, tá? Qual que é a intenção desse show de humor? Por que falar de relacionamentos? Por que falar da mulher com humor? Primeiro que a gente já vive, todo mundo, toda mulher está um pouco cansada, toda mulher está um pouco sobrecarregada dos seus dramas, das suas dores, das questões todas. Então, quando a gente pensa em eu vou parar para olhar a minha história, que seja com humor. Porque na maioria das vezes, quando a gente passa por alguma coisa, depois que passa, a gente ri. A gente vai sentar com as amigas, a gente vai sentar com as pessoas à volta e vai contar aquela história. Depois que passa o processo de falar dela com dor, aquilo já vira uma piada, porque a gente vai falar, tu lembra aquela vez que tal coisa? E a gente vai rir disso. Então, por que não trazer esse excesso do acontecimento, trazendo o humor em cima dele? Uma das coisas que... Mas onde é que entra o homem aqui nesse Como Enlouquecer um Homem? É coadjuvante. Ele coadjuvante é coadjuvante total, gente. Entendi. Ele é um solo, eu faço nele 4 personagens. Essas 4 personagens são 4 personalidades femininas, na verdade. Uma delas é uma apresentadora de um talk show, famosíssima, toda empoderada, toda segura. Ela é sexóloga, então ela fala com muita segurança sobre as coisas. A outra delas é aquela mulher que recém ficou solteira, tá indo pra vida agora, né? Perdida. Ou achada, né? Ou achada. Não, mas perdida se fica muito tempo, né? Com uma vida em comum com alguém, daqui a pouco tá na pista, tipo, como é que dança essa música, né? E com uma cobrança da sociedade, né? Porque a sociedade cobra que nós tenhamos alguém. E essa cobrança, ela é algo muito grande. Ela é um fator que faz com que a gente questione o que eu realmente quero. Eu quero ter alguém ou isso é uma cobrança social? Eu vejo que mulheres que passam muito tempo com alguém, quando elas terminam um relacionamento, tanto os homens também, tá? A gente passa pelo processo de que a minha identidade hoje, ela é, em partes, a identidade do outro. Então, esse processo do momento da solitude, terminei meu relacionamento, agora eu passo por um processo de autoconhecimento, de saber quem eu sou, sem ser a extensão daquela pessoa que estava do meu lado. Então, essa personagem ela vai passar pelos estágios do luto, tudo isso em cena, e ela mostra com muito humor essa vida da solteira que eu, particularmente, me diverte muito. Né? E aí, tem mais duas? Tem mais duas. Uma delas, ela tem um sonho de ser famosa, faz as coisas um pouquinho errado, e ela traz uma temática bem forte da dependência emocional, porque ela é totalmente dependente do relacionamento. Eu vou usar um termo pejorativo, mas que aqui ele se encaixa, que é aquela mulher que os homens taxam como louca, né? Porque todo homem tem uma ex-louca. Sim. E sempre o problema é a ex-louca. A ex sempre é a louca do rolê. Sim, a desequilibrada. Sim, é essa que ele gosta, tá? É dessa que ele lembra com o olhinho até brilhando. Tu acha? Eles falam dela de um jeito, eu acho. Eu acho, porque lá na sala do atendimento, quando eu vou atender homem, gente... É aí que a gente vê que essa coisa intensa pega eles com força, tá? Olha... Eu gosto da louca. Eu gosto dessa personagem. Eu gosto de todas, mas eu me identifico com ela, aquela... Tenho ali um 25% de cada uma dançando aqui, bem Eu feliz. acho que todo mundo tem, né? Toda Todo mulher tem um mundo. pouquinho disso, né?
Nós temos, e essa é uma ideia que eu trago muito, assim, de que a gente pode ser tudo. E se não tudo, muito, porque na verdade, a gente... Na verdade, desculpa, gente, acho que meu cabelo tá me atrapalhando um pouquinho aqui. Queria mostrar meu loiro. Minhas luzes recém-feitas. Isso, não tá recém-feita, mas tá bonito. Não, tá né? bonito, tá bonito. bom, tudo certo. A gente tem que ter alguma coisinha para dar uma amostrada. Claro. A gente tem essa questão toda de que nós vamos compondo várias... Nós não somos um produto com rótulo. Aqui eu sou uma maionese, eu sou composta disso. Não, nós somos várias vertentes de nós que têm ênfase em determinada fase da vida. Sabe que isso me lembra? Agora está muito, né, sendo falado muito sobre... eu sou sanguínea, eu sou colérica, melancólica. Eu particularmente não gosto disso porque eu sempre digo, gente, eu acho que todo mundo é um pouco de tudo. Depende da fase da vida, depende do momento, depende da situação. Depende. E quem se define se limita, né? Porque no momento em que eu defino, eu sou isso, eu me limito a tudo aquilo que não é isso. E no momento, eu gosto da liberdade da gente poder ser o que a gente é, entendendo que algumas vezes a gente é um poço de intensidade e que outras vezes a gente é um pouco mais contida. Que um dia eu vou estar alegre, um dia eu vou estar triste. Essa coisa de que tem que ser sempre isso e só isso. A rede social ela traz muito isso, né? Que são pessoas nichando muito quem elas são, trazendo aquela ideia como se elas fossem unicamente isso. E quem está em casa vendo não consegue entender suas complexidades porque eu não sou só essa coisa, eu sou uma bagunça. O ser humano é complexo, né? E ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Porque nem todo dia é igual, né? Não. E ainda bem também. E ainda bem também, sem falar nas questões hormonais, que envolvem os sentimentos e tudo. Agora, aqui eu não posso deixar de falar que você é terapeuta. Eu sou. Tá. E por conta de ser terapeuta, você conseguiu formatar esses personagens, essas personagens? Então, vamos lá, que o caminho é o contrário, tá? O caminho é o contrário. Eu era repórter televisiva e atriz no Rio Grande do Sul, isso. E eu vim para Balneário Camboriú meio que tomada por qualquer coisa que eu não sabia o que era, assim. Foi foi um movimento total divino, tá? Deus me trouxe para cá para que eu tivesse cumprindo a missão que eu cumpro hoje. E eu tenho esse lado, assim, de... Quando eu fui buscar a minha cura... em relação ao meu pai, que nunca me assumiu, eu comecei a estudar muito sobre muita coisa, porque eu sou muito curiosa e eu precisava entender. Não, peraí, eu estou me curando, mas do que exatamente eu estou me curando? Qual é a dor que eu sinto? E como que funcionou essa cura? Como é que isso aqui... Porque parece que no momento em que eu fiz aquele movimento, abriu uma porta para mim, para o mundo, e disse, vai, vive. E é outra vida. Então, eu precisava entender aqueles movimentos. E eu comecei a estudar muito e fui fazer cursos, né? Cursos de formação, mas não querendo ser terapeuta. E eu neguei muito essa missão. Eu neguei, eu chorava, eu não queria. Até o dia que a minha vida foi num buraco tão profundo que todas as portas se fecharam e eu não tinha mais para onde ir. E aí eu falei, tá... Deus, aceito. Me traz o que tu tem para mim. E aí foi isso e caiu no meu colo. Então eu fui para as linhas terapêuticas. O roteiro do Como Enlouquecer um Homem, ele é um roteiro antigo. Só que, baseado em todo o conhecimento que eu tenho hoje, todos os estudos e todas as histórias que eu escuto, hoje eu entendo ele muito mais que eu entendia antes e eu trago ele de uma forma muito melhor desenhado, muito melhor escrito. O roteiro é todo meu. E até mais leve, de repente, né? Até mais leve. Tem menos cobrança também em cima deste homem, né? Até por conta das dores. Eu tenho comigo que a gente só consegue entender a dor do outro, infelizmente, quando você passa por uma dor, tipo... Né? Você consegue entender melhor. Tem dor que não adianta, que você não vai conseguir compreender se você já não tiver passado. Exato. E a questão do homem, assim, quando eu digo que ele é coadjuvante, é porque ele não é o foco em si do espetáculo, porque a gente traz as questões da mulher ali. Eu tenho um olhar muito amoroso pelo homem, tá? Eu sou o tipo de mulher que ama os homens. Eu amo, até por ouvi-los muitas vezes. Eu não tenho esse lugar de defensiva, de homem não presta, homem é tudo igual, homem... Não tem isso. Posso até fazer alguma piada durante o espetáculo, mas eu tenho um lugar muito acolhedor e muito amoroso. E tem uma coisa que sempre acontece no show. Que? Sempre vai ter, bem na fila da frente, um casal. Se cutucando? Não, que o homem tá assim, ó. Ele foi pra lá amarrado. E a mulher tá do lado ali, dando risada e adorando, que ela obrigou ele aí. Sim. Só que lá pelas tantas, ele começa a achar graça. Porque ele tá vendo ela, ele tá vendo às vezes, ele tá vendo a mãe, a irmã, ele tá vendo. Então ele começa assim, identificando ali. Ele começa assim, Mas ele não pode deixar ela ver que ele tá gostando. Então ele meio que disfarça, ele...
Até o momento que ele não consegue se segurar, assim, que eles começam a se cutucar. Essa daí é tu. Isso é muito gostoso. Legal. Essa daí é Desarma tu. ele. Desarma. É muito gostoso essa coisa da gente poder se ver ali de uma forma ampliada e, entre aspas, ridícula, e poder entender. Porque quando eu trago, tem uma cena que sempre durante o espetáculo ela é aplaudida, não vou falar qual é, vou deixar o pessoal ver e sentir. Mas eu não entendia por que uma cena que não é tão engraçada em si recebe tanto aplauso, que é a identificação direta. Todo mundo já passou por aquilo. Só que ali o drama está ampliado. Então a pessoa consegue se ver naquele drama, consegue sentir um pouquinho mais. Já tem data do espetáculo? Vai ser em setembro, a gente está só esperando alguns movimentos aqui de finalização da data, da disponibilidade. Sim. No Teatro Bruno Nitz, em Isso. setembro? Em setembro. Ai, quero ir já. Ótimo, vou esperar vocês lá. E eu quero estar aqui como terapeuta. Eu venho, porque acho que a gente tem assuntos bem interessantes para falar e bastante Muito tabuzinho legal. para quebrar. Gente, junta duas jornalistas é pouco programa para muita fala. Vamos ter que ficar 2 horas aqui falando daí. Obrigada, tá? Sucesso. E as agradeço. portas sempre abertas. Muito obrigada. Espero vocês, então, todos lá. Obrigada. E ela volta para divulgar, tá? A data a gente fala aqui para você acompanhar também esse espetáculo no Teatro Bruno Nitz. A gente vai para o intervalo rapidinho, porque na volta tem patinação ao vivo aqui no Muito Mais. A gente já vem.